Oi, Alma Lúcida, como você está? Eu espero que cada vez melhor. Hoje teremos a análise das temporadas de Casamento às Cegas Brasil. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre a primeira temporada. E agora eu analisei as outras 4 temporadas de Casamento às Cegas Brasil para vir comentar aqui com você, porque o que eu percebi assistindo todas essas temporadas, eu percebi que tem alguns padrões, algumas coisas que se repetem quando se fala nesses relacionamentos que se formam nesse experimento. E eu acho que é bastante válido e de informação de relevância pública trazer isso aqui para que outras pessoas pensem sobre isso quando forem se relacionar ali com o sexo oposto. Então, algo que eu percebi assim, muito assim de cara em várias temporadas, em vários episódios, é que as pessoas, quando elas estão ali se relacionando, quando elas saem das cabines com as pessoas que elas escolheram para se casar, elas não aprofundam ali no diálogo. Elas não perguntam para a pessoa qual que é o seu sonho, onde que você quer estar daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, qual que é a sua carreira ideal, o que, que você quer estar fazendo, como que você lida com dinheiro. Você não vê eles falando sobre esse tipo de coisa, eles ficam ali na superficialidade, na curtição ali do momento, ali da viagem, de estar naquele momento ali com aquela pessoa. Então, eles ficam ali em assuntos muito superficiais, sem adentrar nessa parte mais profunda, que é essa parte de você entender se as pessoas têm valores semelhantes, se o outro ali ele tem objetivos, sonhos parecidos com os seus para um futuro de um relacionamento mais duradouro, porque quando a gente fala em casamento, a gente quer que seja algo que dure, algo que tenha uma solidez. E para isso você precisa de bases fortes. E essa base forte, ela vem muito também de ter esses objetivos alinhados, coisa que não acontece ali. Por isso que muitos casamentos terminam. Às vezes a pessoa se casou, passou 2, 3 dias, uma semana, um mês, finalizou o casamento desse experimento. Por quê? Porque não teve essa constância, não teve essa. Não é estabilidade a palavra, não teve essa estrutura. Então, eles ficam assim nesse processo de não falarem muito dos objetivos de vida. E aí, algo que eu percebi também, as mulheres, em várias temporadas, elas tinham uma queixa comum dos homens, que era: ele é muito fechado, ele é muito quieto, ele não fala muito. E aí entra no outro ponto. Quando a gente vai se relacionar, é muito importante a gente entender como que funciona o sexo oposto, como funciona a mente feminina, como funciona a mente masculina. E os homens, eles são mais racionais. Eles são mais fechados por natureza. Dependendo da personalidade da pessoa, se ele for um homem mais introvertido, ele vai ser mais fechado. E aí, você vai ter que ser aquela ponte de ser a que faz as perguntas. Aí eu pergunto para você, você já analisou aí no seu relacionamento ou com as pessoas que você se relacionou, se você é a pessoa do relacionamento que é introvertida ou você é a pessoa extrovertida? Porque às vezes você está esperando que a pessoa seja extrovertida quando na verdade a pessoa é introvertida, então não vai rolar, porque você está esperando uma coisa irreal do outro. E aí você tem que identificar, porque um parceiro na relação vai ter que fazer essa função da extroversão. Ainda mais quando você tem 2 pessoas que são introvertidas se relacionando ou 2 pessoas extrovertidas. Aí os extrovertidos vão ter uma outra questão para resolver. Porque aí a pessoa que é extrovertida, elas estão muito ali no pique, muito na energia, elas não têm essa calma, não têm esse momento de introspecção, de ir para o profundo. E aí, um dos que estão ali do casal vai precisar fazer um pouco essa função ali para equilibrar as coisas. Porque os relacionamentos, eles precisam desse equilíbrio e precisa ser um estando no extrovertido e o outro no introvertido, para ter essa química, para ter essa compatibilidade. Se não chega uma hora
que cansa tanto para quem é extrovertido quanto quem é introvertido, porque os dois introvertidos chega uma hora que eles ficam no tédio, na estagnação, na solidão, porque eles não conversam, eles ficam só sozinhos. E os extrovertidos, eles vão para um processo ali de estarem muito nessa coisa do fogo, nessa coisa de fazer compulsivamente e de agir e de sair e de ver e não ir para dentro, não vai para introspecção. Chega uma hora que eles explodem e não tem esse processo ali de calma, de paz, de interiorização. Então também precisa desse lado. E aí tem um casal, se eu não me engano, eu acho que é na quarta temporada, que os dois, assim, você vê que os dois são extrovertidos e eles dão super bem, eles são muito amigos, eles conversam, eles riem, eles fazem juntos, eles se divertem juntos. Só que o casamento deles nem durou, eles nem se casaram, na verdade. Eles falaram que eles iam ficar amigos, mas nem amigos eles ficaram. Por quê? Porque não teve essa liga, não tinha liga entre eles. Uma coisa assim, uma química, algo mais profundo. Era mais uma relação ali de amizade, de curtição mesmo. Então eu acredito que precisa desse equilíbrio entre as polaridades aí. Então, geralmente as mulheres são as mais falantes, são as que mais querem conversas profundas, querem essa conexão. Então, provavelmente será as mulheres que vão ter que fazer essa função de extroversão, de ir lá, de conversar, de puxar papo. Às vezes os homens, você vai se relacionar com homens que não têm esse lado, são homens mais quietos, são homens mais introspectivos, e aí você vai ter que saber lidar e aceitar eles como eles são. Ou se não, escolher um outro parceiro que te atraia, que seja extrovertido. Então é um bom ponto para a gente trazer aqui. E aí entra no outro ponto também. Se o homem ele não tá falando, se ele não tá conversando com você, também tem algo errado aí, porque às vezes pode não ser a introversão. Pode ser que vocês não sejam compatíveis e ele não tá interessado de fato em você. Porque o homem, quando ele tá interessado verdadeiramente numa mulher, ele quer saber, ele quer perguntar, ele quer se conectar com ela verdadeiramente. Então, o que não vai faltar é assunto para conversarem. E aí a gente vê que vários casais lá não tinham essa conexão e os homens ali eles estavam ali até por uma conveniência. Ah, eu tô aqui, escolhi você, vamos ver o que, que vai dar isso aqui. Então eles não tinham essa coisa também de perguntar, de querer saber da outra pessoa quem é o outro que está ali. Então eu também notei este padrão. Uma outra coisa também para comentar é quem que está escolhendo esse pretendente aí nas cabines? É o seu ego ou é a sua alma? Porque assim, a gente vê que às vezes teve vários participantes ali em todas as temporadas que ficaram em dúvida entre dois ou mais participantes ali do experimento. Eles tinham até ali o top 3, né? Eu tenho 3 pessoas ali pretendentes dos 20 que eu falei, que são os que são mais ali compatíveis comigo com o que eu quero para um possível casamento. Só que quem é que tá escolhendo? Porque teve uma temporada, eu não vou me lembrar qual, que a moça, ela ficou muito na dúvida. Ela falou assim: "Nossa, o meu coração fala que é a pessoa fulano de tal. Só que a minha mente tá falando que quer essa outra pessoa". E aí uma outra participante foi bastante interessante, porque ela tinha 2 pretendentes que eram da cidade dela e os 2 super davam match com ela. E ela falava assim: com fulano de tal, eu vou ter um estilo de vida assim, 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 condiz com o futuro que eu quero viver. Só que com esse outro aqui, eu vou ter um outro estilo de vida que também me agrada, uma forma de ver o futuro que também me agrada, que eu quero viver isso também no futuro. E aí, como que faz para escolher, para decidir quando você tem duas opções tão diferentes? Porque ali é nítido que cada pessoa estava representando uma linha do tempo diferente para ela, um futuro diferente para ela, porque cada homem era diferente, eram 2 arquétipos totalmente diferentes ali, que a gente tinha desses 2 homens. No final, ela acabou escolhendo certo, eu acho que ela foi muito feliz na escolha dela, porque até hoje, assim, pelo que eu vi, eles casaram, eles tiveram filhos, acho que ela tá grávida agora, né? Eles tiveram um filho, então o casamento perdurou no experimento. Eu acho que ela fez uma escolha muito acertada em escolher ele, porque esse casal também em especial, eles colocaram Deus no centro do relacionamento.
Então, eles tinham os valores de vida muito similares, as rotinas muito similares, e eles tinham muito um processo ali de conexão espiritual muito forte ali, que era muito parecida. Então, logo no início ali, quando eles já se conectaram e foram estar juntos antes de casarem no experimento, eles já colocaram Deus ali no relacionamento. Então, eles já faziam coisas juntos, faziam leituras ali espirituais, colocavam Deus ali junto no relacionamento, o que é muito importante para que um relacionamento dure, né? Um verdadeiro casamento dure, tem que ter Deus. E aí, é uma boa pergunta. Quem é que está escolhendo esse pretendente? É o seu ego? Você está escolhendo pela questão física, da química? Você está escolhendo pelos seus desejos? Pelo que você quer no futuro? Ou você está escolhendo por algo mais sólido, para construir um futuro juntos, uma vida juntos, algo que podem construir juntos para o futuro? É uma boa pergunta, porque quem é que está escolhendo? A sua mente é o seu ego. A sua alma vai mais pelo coração. Então aí também já dá ali um bom ponto ali de vista para você analisar como que você escolhe, ou como você já escolheu, os pretendentes que passaram pela sua vida. Uma outra coisa também para comentar, assim, é muita coisa, porque foram 4 temporadas, né? Que essa análise tem bastante coisa para a gente falar, assim, bastante coisa, assim, porque o que eu percebi? Relacionamentos ali que se formaram e que as pessoas casaram e não permaneceram juntas depois do experimento, tem muito a ver que o relacionamento deles foi formado com base nos interesses que eles tinham. Interesses em comum. Ah, você vai para balada, eu gosto de ir para balada também. Ah, você gosta de viajar, eu gosto de viajar também. Eles não tinham uma base mais firme, como eu já comentei aqui, de coisas mais sólidas do que você quer para o futuro. Então, por isso que, hoje eu gosto de ir para balada, mas se daqui 2 anos eu querer ir para a Índia, querer fazer um retiro espiritual, aí, quando você tem interesses que não são compatíveis, aquilo se deteriora a relação. E não é só a relação de amor, de amizade também. Então, você precisa de algo mais sólido, algo que perdure além do tempo, para que isso seja algo que dure anos e não dias. Teve uma participante, e essa foi do Casamento às Cegas Nunca é Tarde, que foi da última temporada, que foi a última, né, a 5ª temporada, que eu achei bem interessante o caso dela. Por quê? Porque a gente percebe que ela estava muito interessada no pretendente. Ela falou, olha, ela disse que amava ele, que ela estava apaixonada por ele. Ela projetou nele, né, todas as qualidades de um homem ideal para ela, como marido, na figura dele. E a gente percebia que ele não se interessou tanto por ela assim. Ele não se apaixonou por ela. Porque ele não mostrava nada, ele só retribuía tudo que ela fazia. Se ela beijava ele, ele beijava. Se ela conversava, ele conversava. Ele não tinha uma iniciativa assim de querer conquistá-la, pelo que eu notei. Porque a gente sabe, quando o homem ele tá interessado, ele dá sinais, ele mostra com atitudes. E não era o caso dele, porque no caso dela, ela estava lá, dando o amor dela, dando o afeto dela para ele, dando atenção, dando carinho, e ele só retribuía. Você não via ele do nada espontaneamente indo lá e fazendo as coisas também, dando e retribuindo esse afeto para ela espontaneamente, sem ela fazer. E aí eu achei bem interessante, porque ela deu demais e ela só recebeu migalhas no final. Porque o que acontece? Tem uma parte lá, um episódio, que ela tá toda apaixonada antes do casamento e ela escreve uma carta para ele, dizendo que tá apaixonada, que ama ele, não sei o quê. E ela lê a carta para ele. Quando ela lê a carta para ele, ela tá esperando que ele vai fazer uma declaração, que ele vai retribuir ela de alguma forma. Só que o que ele faz? Ele responde ela com uma frase. Ele não sabe o que dizer. Porque assim, ele tá lá, ele recebeu um afeto até sem pedir. Ele não pediu para ela nada. E aí ele não estava esperando uma declaração de amor. E aí ela faz essa declaração de amor de forma espontânea. E foi muito bonito e tudo mais. Só que não foi recíproco. Por quê? Porque ele não estava no mesmo nível de interesse que ela. E aí ele recebeu aquilo e agradeceu ela. E aquilo gera uma frustração, porque você se sente rejeitada, você sente que, eu me entreguei
eu tô sendo aqui eu mesma, eu tô sendo vulnerável, eu tô dando meu afeto. E o que você me deu? Você me deu uma frase, um muito obrigada? Não é o que a mulher quer ouvir. Só que aí entra num outro ponto. Porque o homem, ele quer ser validado, ele quer ser admirado, ele não quer receber afeto como ela fez. Porque ele é movido por outro tipo de coisa que é a conquista e não por afeto. A mulher que quer receber o afeto. O homem não. Ele quer receber admiração. E aí, no final, ela recebeu essas migalhas, o relacionamento deles não deu certo, e depois ela se tornou uma perseguidora dele quando eles não se casaram depois que o casamento terminou, né? Depois que o programa terminou também, ela se tornou uma perseguidora dele. Ele não queria falar com ela e ela ficou procurando ele por várias pessoas ali e tentando conversar com ele. E isso fala de uma desordem no sistema familiar dela que faz com que ela se posicione dessa forma no relacionamento, de uma forma que ela se tornou uma perseguidora dele, do amor dele, da atenção dele, do carinho dele. Aí é um ponto para refletir. Um outro ponto é que tem um casal, eu acho que é na quarta temporada, que é o Mena e a Maria. E aí tem um episódio que eles têm uma briga por causa de uma pessoa que ele passou a seguir no Instagram. E aí ela começa a brigar com ele e ele arranja uma solução. Olha, eu não sabia que isso ia te magoar, isso para mim não representa nada. Então, se para você vai ser um problema e para o nosso relacionamento vai ser um problema, o que eu vou fazer? Eu vou excluir e eu vou parar ela de seguir. Vou parar ela de seguir lá no meu Instagram. Vou deixar de segui-la. Ele fala isso para ela. Só que ela, não estando satisfeita, ela quer ali brigar e continuar na briga. Ela não sabe a hora de parar. Então, é um outro ponto para se pensar. No relacionamento, tem que saber brigar, tem que saber a hora certa de parar e de ceder. Coisa que ela não fez. Porque, assim, para qualquer relacionamento, a melhor coisa que ia acontecer era ele fazer esse processo de resolver a questão e parar de seguir a moça. E ele fez isso. Só que ela não aceitou. E aí se tornou uma briga assim, que aí fica aquela coisa de um não se falar e os dois se distanciam por besteira. Então, uma coisa como essa, né, que é uma coisa tão passageira, uma coisa de rede social, que não tem nada a ver, porque ele não estava interessado na moça, pelo que eu vi ali das circunstâncias, então ela estava projetando nele uma dor dela antiga com relação a perda, ciúmes, abandono, né, por parte dele, que não era real. E aí a briga poderia ter acabado antes, quando ele falou: olha, isso vai nos prejudicar, então eu vou fazer isso, eu vou excluir, pronto, acabou, encerrou a briga, vamos seguir em frente, vira a página. Só que ela não queria seguir em frente. Então é um ponto para as mulheres pensarem sobre isso. E uma outra coisa assim que eu achei bastante desagradável, que teve, né, acho que alguns episódios também de umas temporadas, que os homens, eles compartilharam intimidades que eles tiveram com as parceiras deles dentro do experimento, compartilharam isso com outros participantes que eram amigos deles. Então, isso é bastante delicado, porque eu acredito que você não deve compartilhar as suas intimidades do seu casamento, do seu namoro, nem com seus familiares, nem com amigos, nem com ninguém. Só com pessoas especializadas. O seu terapeuta ou quem quer que seja. Então é um ponto para se pensar. Essa coisa de compartilhar essas intimidades pode dar muito ruim, porque a outra pessoa entra em uma dor profunda, porque ela se sente exposta, ela se sente vulnerável, ela se sente desrespeitada, perde a confiança. Então, abala o relacionamento de uma forma assim que a gente não sabe as proporções que isso vai tomar. Então, é algo muito delicado de se fazer. E várias pessoas compartilham
intimidades e coisas que rolaram no relacionamento delas para os outros. E eu sou totalmente assim contra essa visão, porque eu acredito que é uma coisa do casal que fica entre o casal. E só deve compartilhar com especialistas, que são terapeutas, caso você precise de ajuda e queira uma opinião deles. Outras pessoas não, porque isso atrapalha o relacionamento, essa opinião dos outros. E aí, para encerrar com chave de ouro, eu quero falar sobre as participantes do casamento às cegas que pediram o homem em casamento. E isso é uma coisa que quem faz isso é o homem. O homem que precisa pedir você em casamento. Porque essa honra é do homem e não da mulher. E isso não é motivo para celebrar, isso não é motivo de vitória, de conquista para as mulheres agora serem empoderadas e pedirem a mão dos homens em casamento. Isso, na verdade, é uma inversão de polaridades, onde a mulher está masculina e o homem que aceita esse tipo de coisa, ele está feminilizado. E aí é interessante a gente ver uma das participantes que pediu lá o pretendente dela em casamento, que esse casamento, ele não durou semanas, ele durou dias. E assim que acabou o programa, o casamento durou dias, não durou. E aí eu fiquei muito assim sensibilizada com a história dela, porque ela teve esse primeiro casamento que não deu certo. Logo na sequência, o outro pretendente que ela ficou na dúvida durante o experimento, ela foi atrás dele, eles começaram a namorar e no reencontro dos casais do programa, ele pediu ela em casamento. E pelo que eu vi, já faz mais de um ano, né, essa temporada, eles não estão juntos, porque ele tá namorando com outra pessoa e ela teve um noivado e um casamento desfeito em pouco tempo. E aí a pergunta que eu faço é: quais as marcas que isso deixa na vida de uma mulher? Ter dois tipos de tentativa de relacionamento, que seriam um casamento, e que não deram certo. Isso deixa marcas profundas de frustração, de ressentimento, de mágoas, de tristeza, de por que, que não deu certo. Então eu acho que isso gera uma dor muito grande na mulher. E isso é algo que precisa de cura e vai precisar de um olhar para ela. Eu não sei se ela já foi casada antes, se ela já teve outros relacionamentos antes desses dois, mas eu acredito que caso ela queira ter um relacionamento no futuro, seja de namoro ou de casamento, ela vai precisar olhar com amor para esses casamentos que não deram certo na jornada dela, para que o próximo casamento dela não esteja fadado ao fracasso. Então, é algo para se pensar, porque a iniciativa é masculina, a iniciativa é sempre do homem. A mulher, ela tem essa capacidade de atrair e não de conquistar. A energia da conquista é o homem que faz, porque ele gosta de conquistar territórios, posses, coisas. A mulher, ela atrai. Então você cuida de você para que os homens se aproximam e se atraiam por você. Esse é o movimento. Então, como que isso reverbera em você? Como que tudo isso que eu compartilhei aqui nesse vídeo reverberou aí em você? O que que você achou desses episódios, dessas temporadas de Casamento às Cegas? Me conta aqui abaixo no vídeo e me conta também se você já assistiu outras temporadas do Casamento às Cegas de outros países, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!